Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, eu vou começar uma série de vídeos falando de amplificador operacional. No vídeo anterior, eu já comecei a explicar um pouquinho sobre os aspectos de amplificação, as topologias dos amplificadores operacionais. Então eu falei para vocês do amplificador não inversor, tá? Mais para frente eu vou estar falando de outras topologias como amplificador inversor, somador, integrador e assim por diante. Mas eu quero hoje mostrar para vocês uma especificação que nós temos que conhecer, todos nós que usamos e projetamos circuitos utilizando amplificadores operacionais. Eu quero explicar essa especificação que todo fabricante de circuito integrado de amplificador operacional coloca nas suas folhas de especificação, seus datasheets. Tá? A gente vai estar falando de uma especificação que é o produto do ganho pela largura de banda. Tá? Quando a gente está falando em algum ganho específico e também quando está falando do ganho unitário. E também nós vamos completar esse vídeo falando aí do slew rate, tá? Também de uma outra especificação muito importante e que os projetistas, né, de amplificadores operacionais, de circuitos eletrônicos, devem conhecer muito bem. Então a gente vai falar um pouquinho das especificações, vamos mostrar aqui na bancada o circuito que eu montei, vamos fazer uma coleta de informações através dos instrumentos, né, do gerador de função, o osciloscópio, e mostrar para vocês tudo isso, como funciona e essa teoria toda. Ok? Pessoal, esse vídeo ele tem o patrocínio, tá, da Mamute Eletrônica, é uma loja especializada aí na comercialização de kits para Arduino e componentes eletrônicos e também como robótica. Então, pessoal, acesse lá na descrição do vídeo, né, eu vou deixar o site deles, mamuteletronica.com.br, e acesse lá para que vocês possam ter todas as informações a respeito dos produtos que eles têm. Ok, pessoal? Então, aguardo vocês, vem comigo, que na sequência a gente vai dar continuidade aí na parte da teoria e do vídeo. Ok? Obrigado! Então, pessoal, eu estou aqui com o datasheet do LM358, tá? Aqui aberto na primeira página, justamente para poder mostrar para vocês qual é a característica que a gente vai estar discutindo nesse vídeo, tá? Então eu vou aproximar aqui para vocês. A gente pode observar aqui, ó, uma característica que ele está falando aqui, ó, Wide Bandwidth Unit Gain, 1 MHz. O que significa isso, né? Quando a gente pega um amplificador operacional e a gente lê essa característica, um certo valor aqui, como é que a gente vai interpretar esse valor aqui? Tá? Então, a gente vai estar discutindo isso aqui hoje nesse vídeo. Tá? Mais para frente aqui no meu datasheet, ó, a gente tem uma outra característica, que na verdade é um gráfico, né? Para complementar aquela informação, ó, a gente tem aqui agora um gráfico onde ele mostra, né, o ganho do meu amplificador em função da frequência. Tá? O que eu posso falar para vocês? Pessoal, é o seguinte, ó, um amplificador operacional ideal, se eu jogar um sinal na entrada, né, e vamos supor que eu coloque um certo ganho, o sinal na saída terá que ser amplificado, tá, respeitando esse ganho. Se o ganho for unitário, o que tiver na entrada vai aparecer na saída. Se eu tiver um ganho qualquer, por exemplo, um ganho de vezes 10, o que eu colocar na entrada será amplificado 10 vezes na saída, tá? Só que isso é para um amplificador operacional ideal, tá? Na prática, pessoal, a gente não tem esse tipo de coisa, tá? A gente vai ter aqui, né, um gráfico como esse daqui, ó. Então isso aqui mostra a resposta de frequência do meu amplificador operacional, tá? Então olha só, à medida que a frequência aumenta, o ganho, quer dizer, o ganho que eu consigo obter no meu amplificador operacional, ele reduz, tá? A gente pode observar aqui, ó, que nesse caso a gente tem aproximadamente, ó, 20 dB por década, tá? Então essa inclinação aqui, ó, a gente tem 20 dB por década ou 6 dB por oitava, tá? Então a cada década, né, por exemplo, aqui eu tenho 1 Hz vezes 10 dá 10 Hz, vezes 10, 100 Hz, vezes 10 dá 1 kHz. Então eu estou subindo aqui a frequência em uma década.
e aqui está reduzindo o ganho em 20 dBs, tá? De 80 para 60, de 60 para 40, de 40 para 20, de 20 para 0. Então essa é a característica desse amplificador operacional, tá? Então a gente vai estar falando mais sobre isso aqui na sequência do vídeo. Bom, pessoal, aqui tem o nosso circuito que a gente está utilizando, tá? Então ele está usando aqui o LM358 na configuração não inversor, quer dizer, igual ao do vídeo anterior, né? Nós temos aqui um resistor de realimentação que vai ser alterado, então por isso que eu coloquei aí um resistor RF, tá? Sendo que esse valor RF ele vai ser alterado conforme essa tabela aqui. Então, ou ele vai estar um curto, ou seja, ganho unitário vezes 1, 0 dB, ou eu vou colocar um resistor de 9K1, aí eu vou ter um ganho de 10 vezes, tá? Por quê? Porque é o valor de RF dividido pelo valor de R3 mais 1, tá? Então, vai dar 10 vezes ou 20 dB. Ou então, eu vou colocar um valor de 100K, e aí eu terei, então, aproximadamente um ganho de 100 vezes ou 40 dBs, tá? Então, esse é o nosso circuito de teste. Aqui, ó, eu estou colocando um divisor resistivo para justamente pegar a tensão de alimentação, que é de 15 volts, e dividir por 2. Então, eu vou ter uns 7,5 volts aqui, e esse 7,5 volts, que é a componente DC, vai apresentar aqui na saída também 7,5 volts. Aqui eu coloquei um capacitor C1, que é o capacitor de acoplamento. Então ele que vai acoplar um sinal do nosso gerador de funções. O gerador de funções ele está com um offset de 0. Então por isso que eu preciso desse capacitor para acoplar. Para ele justamente não prejudicar o sinal da componente DC desse divisor resistivo. Tá? E para que o amplificador não amplifique a componente DC, a gente colocou esse capacitor aqui de 2.2 microfarads, tá? Quem tiver dúvida a respeito da utilização desse capacitor, volta lá no vídeo anterior e veja o uso, né, e o porquê desse amplificador, desse capacitor aí no circuito do amplificador operacional, tá? A gente está tendo aqui uma carga de 2K2 e para que a gente possa calcular o valor desse resistor C1, eu deixei aqui, ó, né, uma característica do nosso circuito. Ele vai ter uma frequência de corte de 100 Hz, tá? Lembrando que esse cara aqui, ele é um passa alta, tá? É um filtro passa alta, então a frequência de corte nas baixas vão ser de 100 Hz, e o cálculo é esse aqui, ó, tá? Então, 1 sobre 2π, R1 em paralelo com R2, tá? Então, R1 em paralelo com R2, vezes a frequência de corte. A frequência de corte eu coloquei como 100 Hz, uma vez que a gente vai estar trabalhando acima disso, né? Até 1 MHz a gente vai estar trabalhando. Então, fazendo os cálculos, a gente chegou aqui em 318 aproximadamente nanofarads, tá? Valor usado, 330 nanofarads. Ok? Esse é o nosso circuito, tá? Só para efeito aí de informação, para que você possa passar o ganho de vezes em dB, você tem essa fórmula aqui, né? Que o ganho em dB é 20 log do ganho de tensão. Tudo bem? Então, esse é a nossa fórmula. Vamos aqui para a nossa segunda página. E essa segunda página mostra aquele gráfico, tá? Que eu mostrei lá no datasheet, tá? Então, ele é o gráfico do ganho versus frequência, tá? O body plot, tá? Esse gráfico aqui, ó, a gente pode observar o seguinte, ó, que nós temos no eixo X a frequência, tá? Então aqui é a frequência, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. É a frequência que vai de 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100K e 1 MHz, tá? E aqui no eixo Y, a gente tem o ganho em dB. Então 20 dB, 40 dB, 60 dB, 80 e 100 dBs, tá? Isso aqui é a característica interna do meu amplificador operacional, tá? Se eu deixar o meu amplificador operacional sem nenhuma realimentação, tá? Ele vai ter um ganho de malha aberta. Esse ganho de malha aberta ele é bem alto, ele é em torno aí de 100 dBs,
tá? Então, se eu pegar e deixar dessa forma, sem nenhuma realimentação, e eu for subindo a frequência, né, de utilização do meu amplificador operacional, esse ganho, a partir, né, de uma frequência, por exemplo aqui 10 Hz, vai caindo linearmente. Tá? Então eu vou ter aqui uma queda, tá? Uma queda do ganho em função da frequência, tá? Que a gente tem sempre, como é primeira ordem, a gente vai ter, né, 6 dB por oitava ou 20 dB por década. Né? Então a cada 20 dB eu tenho aqui a frequência, né, multiplicada por 10, tá? É uma década aqui. O que na verdade mostra esse circuito aqui, ó? Esse circuito é muito importante pelo seguinte fato: se você usar o teu amplificador operacional sem nenhuma realimentação, a máxima frequência que ele vai poder trabalhar é isso aqui, ó, tá? 10 Hz, porque a partir daí ele começa a decair o sinal de saída. Agora, se eu, por exemplo, trabalhar com um ganho de 20 dB, que seria um ganho de 10 vezes, né? Vamos supor que eu peguei um amplificador operacional, calculei os meus resistores e cheguei aqui num ganho de 10 vezes, 20 dB. Então, a capacidade desse circuito, né, de amplificar o sinal 10 vezes vai de uma frequência 0 até a frequência de 100 kHz. Tá? Então veja só, antes, sem nenhuma realimentação, a capacidade da máxima frequência do meu amplificador operacional era de 10 Hz. A partir do momento que eu baixei aqui o meu ganho para 20 dB, né, como consequência, né, o meu amplificador operacional agora pode trabalhar numa frequência muito mais alta, tá? Por exemplo, 100 kHz. Se eu trabalhar, né, com um ganho unitário, então eu vou pegar meu amplificador operacional e vou trabalhar ele como um ganho unitário, tá? Então eu vou ter aqui 0 dB, tá? Ganho unitário. Nessa situação, esse amplificador ele pode trabalhar com uma frequência de até 1 MHz. Tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Essa frequência de 1 MHz, sinal de frequência de 1 MHz, os datasheets eles especificam que é um sinal de baixa amplitude. Tá? A gente vai depois estar explicando em outros vídeos a respeito do slew rate. Tá? Então o slew rate ele entra nessa especificação a partir do momento que você trabalhe com sinais com amplitudes maiores, né, por exemplo, que 100 mV. Tá? Quanto maior for a amplitude, né, de trabalho do teu amplificador operacional, mais crítico, né, o maior será a atenuação com relação ao slew rate. Mas isso a gente vai deixar para um vídeo futuro. Tá? Nesse vídeo a gente vai estar falando dessa característica que é o produto do ganho pela largura de banda. Né? Se você observar, você vai perceber o seguinte, que essa é uma reta. Tá? Então existe aqui um produto. Tá? Existe um produto que é justamente isso aqui. Ó. Tá? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um gráfico um pouquinho melhorado. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Então está aqui um gráfico um pouquinho melhorado. E nesse gráfico a gente tem o que? Ó? Mesma coisa. Né? No eixo X a gente tem aqui os 10 Hz até 1 MHz. Aqui eu tenho no eixo Y o ganho de 0 a 100 dB. Aqui eu posso dizer, esse ponto eu posso dizer que o amplificador está em malha aberta. Ele está sem nenhuma realimentação. Então ele está com ganho altíssimo, porém a frequência que ele pode trabalhar é muito baixa. Já nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ele está com um ganho unitário e ele pode trabalhar com uma frequência de até 1 MHz. Tá? Lembrando vocês que é a frequência de baixa amplitude. Tudo bem? Então, eu tenho uma reta aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, como é que eu posso descobrir qual é a máxima frequência que o meu amplificador pode trabalhar para um determinado tipo de ganho? Então a gente tem esse produto aqui. Ó. Eu posso falar o seguinte, que o produto do ganho pela largura de banda vai ser a largura de banda vezes o ganho de tensão.
Tá? Então essa é a equação que a gente trabalha. E aqui a gente tem o seguinte, ó. Então se eu quero saber qual é a máxima largura de banda, eu vou pegar essa especificação, que é dada no datasheet, que nós vimos lá no início do vídeo, e dividir pelo ganho que eu quero. Então vamos imaginar o seguinte, ó, que eu quero trabalhar com 40 dBs. 40 dBs vai dar 100 vezes. Tá? Então eu vou projetar o meu amplificador operacional para que ele trabalhe com um ganho de 100 vezes. Então é muito simples, né? Eu pego 1 MHz, que é a especificação que está lá no meu datasheet, e divido ela por 100. Então eu vou trabalhar com 10 kHz. Então significa o seguinte, que nessas condições, né, com ganho de 100 vezes, né, o meu circuito pode chegar a trabalhar até no máximo 10 kHz. Tá? Então acima disso, o amplificador, o circuito como um todo, irá, né, começar a atenuar a amplitude. Tá? Independente de você colocar capacitor ou não. Tá? Se você, claro que se você colocar capacitores de filtro, de realimentação, você vai poder reduzir essa frequência ainda mais. Tá? Mas é importante que a gente conheça o limite máximo do nosso amplificador operacional para um determinado ganho, para que a gente também não cometa o erro de, por exemplo, projetar um filtro que tenha uma frequência de corte acima da frequência máxima de trabalho do nosso amplificador operacional. Tá? Porque não vai ter sentido. Porque aí o sinal não será atenuado pelo seu filtro que você projetou, e sim pelo circuito amplificador operacional, tá? Pela limitação, né, do amplificador operacional devido à sua máxima frequência de trabalho. Tá ok? Então esse gráfico é muito importante aqui para a gente poder entender o funcionamento dessa característica. Bom, na sequência, pessoal, a gente tem aqui o nosso circuito. Então está aqui nosso circuito com o LM358. Eu vou aqui aproximar para vocês. Então a gente tem aqui o LM358. Temos aqui o capacitor de acoplamento, os dois resistores, né, que fazem aí o divisor resistivo. Eu estou alimentando com 15 volts, então esse divisor resistivo vai impor uma tensão DC de 7,5 volts. Aqui eu tenho o resistor de realimentação, e depois aqui na sequência aqui eu tenho um resistor de 1K, né, que vai dar, em conjunto com esse resistor, vai dar o ganho que a gente vai estar trabalhando. E aqui esse capacitor funciona como capacitor para bloquear a componente DC e não ser amplificada, ok? Aqui tem o resistor de 2K2, que é a minha carga, e nesses pontos está a alimentação de 15 volts, e aqui estou injetando o sinal do gerador de funções, ok? Então vamos agora trabalhar e visualizar esses sinais no osciloscópio, para que a gente possa então entender aí o funcionamento em diversos tipos de ganho. Então, pessoal, tá aqui, ó, o nosso osciloscópio, tá aqui o nosso circuito, né, com o amplificador operacional, e aqui, ó, eu já estou mostrando o que eu estou fazendo. Esse osciloscópio ele tem uma saída de gerador de função. Então essa saída de gerador, com uma ponteira aqui de 50 ohms, está entrando aqui, né, no meu amplificador operacional, e esse carinha aqui, esse canal 1, eu estou capturando a saída do meu circuito, tá? Então aqui em amarelo é essa ponteira, que é o canal 1, tá? Que é o canal 1. Então a gente já pode observar aqui, ó, que eu estou gerando uma tensão, né? Aqui, ó, a gente pode ver. Deixa eu amplificar aqui para vocês observarem, ó. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma frequência de 1 kHz, que eu estou mostrando aqui, ó, e uma amplitude de pico a pico de 100 mV. Tá? Então a gente pode observar que no canal 1 ele está medindo aqui na saída uma amplitude de em torno de 100 mV, tá? E uma frequência aqui em torno de 1 kHz. Então a gente pode observar que nessa configuração, do jeito que está o nosso amplificador operacional, ele está como ganho unitário.
Tá? Então lembrando vocês que como ganho unitário, ele consegue chegar até 1 MHz, né? Quer dizer, quando der mais ou menos 0,7, né, que seria 3 dB de 1 MHz, é quando está o limite, né, de amplificação, né, da frequência do meu amplificador operacional. Então olha só, eu vou subir aqui a frequência, ó. Então vocês podem observar aqui, ó, onde estou mostrando com o dedo, que eu estou aumentando a frequência do gerador, ó. Então está em torno de 3 kHz, 4 kHz, e a amplitude ela se mantém, ó. A amplitude continua sendo em torno aí de 100 mV, tá? Então vamos subir, ó. Vamos subir, ó, em torno de 50 kHz. A amplitude mantém também em torno de 100 mV. E vamos para 100, ó, 100 kHz agora. A amplitude também ela está em torno de 100 mV na saída. Então, até esse ponto, a gente não tem queda na amplitude do sinal. Vamos colocar agora aqui, ó, para 500 kHz. Ó, 500 kHz também não obtemos aí uma redução na amplitude. Ela continua com 100 mV. Vamos subir agora aqui para... Ó, agora já começamos a observar uma queda, uma ligeira queda. Então, a gente tem que procurar um ponto de menos 3 dB, que é a amplitude dividido por raiz de 2, que vai dar em torno de 70 mV. Então, olha só, vou colocar aqui 70 mV, em torno de 70 mV. Ok, ó. Então, olha só, o que a gente achou aqui, ó. 70 mV, que é o 3 dB, a amplitude está em torno então de 70 mV e a frequência ficou aqui em torno de 940 kHz, quase 1 MHz, ó. A gente consegue aqui, ó. Isso, ó. Tá em torno aqui de 940 kHz, tá? Então a amplitude aí a gente pode observar então lá no nosso gráfico que mantém, né, aquilo que a gente estudou lá no gráfico, tudo bem? Com um ganho unitário. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um ganho agora de 10 vezes. Vamos colocar um ganho de 10 vezes. Na sequência aqui, vou trocar o circuito e volto a filmar. Agora, eu mudei, né, o resistor de realimentação. Coloquei aqui um resistor de 10K. Não, perdão, de 9.1K, então eu vou ter com um ganho aproximadamente de 10. A gente já pode observar aqui, ó, no osciloscópio que a gente tem aqui uma tensão de saída, ó, em torno de 1 volt. Eu tenho a frequência de 1 kHz e amplitude de 100 mV. Então ele está amplificando aí 10 vezes, tudo bem? O que vamos fazer? Vamos subir a frequência. Então vamos subindo a frequência. Ó, vamos subir a frequência e vamos achar o ponto onde dê 700 mV, tá? Então, ó, já começou a cair para 900. Vamos achar aqui o ponto de 700 mV. Aí, ó. Então, o que acontece? Ó? Agora, a gente tem aqui, ó, 0,7 volts, que é a amplitude de 1 volt dividido por raiz de 2, e a frequência de 81 kHz. Então você perceba, né, vocês podem observar aqui que eu aumentei aí o ganho, né, de 1 para 10 e basicamente a máxima frequência de trabalho reduziu aí em uma década, né? Estava em torno de 940, foi para 81 kHz. Tudo bem? Então a gente percebe que ele está respeitando aquela lei, né, do ganho, né, do produto do ganho pela largura de banda. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte agora. A gente vai colocar agora uma resistência aqui, ó. Vamos trocar essa resistência aqui para 100 kΩ agora. Pessoal, troquei aqui a resistência, tá?
de realimentação. Coloquei agora uma resistência de 100K. Então a gente já pode observar, ó, que o ganho, né, agora é 100 vezes. Então eu estou com uma tensão de saída de 10 volts, pico a pico. Né, estou entrando com uma tensão de 100 mV pico a pico e estou saindo com 10 volts. Frequência de 1 kHz. Tá? Então agora vamos subir agora aqui a frequência. Só aproximar um pouquinho mais, ó. Vamos subir aqui a frequência. E vamos achar então o valor de 7 volts, ó. De aproximadamente 7.1. Então tá aqui, ó. 7 volts aproximadamente, então os 10 volts dividido por raiz de 2, e a frequência deu 7.9 kHz. Tá? Então o primeiro foi 940, depois foi 84, 81 kHz, agora 7.9 kHz. Então a gente pode observar que à medida que eu aumento, né, o ganho do meu amplificador, né, ocorre uma redução da largura de banda de trabalho dele. Ok? Então isso a gente vai colocar agora num gráfico e vamos ver o resultado final aí das nossas experiências. Pessoal, então como resultado final a gente tem isso aqui, ó. A gente tem como ganho unitário, a gente tem 930, 940 kHz, tá? Então ele teria aqui um ganho unitário. À medida que a gente vai aumentando o ganho, quer dizer, para um ganho de 20 dB, a gente tem 81 kHz, e para um ganho de 40 dB, a gente tem aqui 7.9 kHz. Pessoal, olha só, a gente passa uma régua para cá, ó, ele vai, é uma reta, né, linear aqui, ó. Tá? Então essa seria então a função, né, de transferência do nosso amplificador operacional, né, coletando os dados aí com o osciloscópio. Ok, pessoal? Então aqui está o resultado final. A gente pode observar que está muito próximo do valor que a gente coletou no datasheet, que são essas informações, tá? E aqui está o valor real. Ok, pessoal? Num outro vídeo a gente vai estar falando dessas análises utilizando um sinal de maior amplitude, e aí a gente vai ter que estudar o sinal de slew rate. Então aguardo vocês aí nos próximos vídeos e agradeço aí vocês terem assistido os vídeos até esse momento. Um abraço a todos aí.